Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 26 de fevereiro, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, talvez você que está passando hoje por aqui também. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração, aquilo que cada um de nós trazemos, entregamos ao Senhor, toda a realidade que cada um de nós trazemos, colocamos nas mãos do Senhor com confiança. E pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. O evangelho de hoje de São Marcos é do capítulo 9. É apenas 3 versículos. E os discípulos vão dizer para Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônio em teu nome. E lhe proibimos. E Jesus vai dizer para eles: não o proíbe. Porque quem não está contra nós está ao nosso favor. Quando nós lemos esse evangelho, a gente sempre busca aquilo que os santos doutores da igreja nos explicam. E Santo Agostinho, aqui, ele está dizendo que esse grupo que está aí realizando milagre que fala no texto do evangelho, são pessoas boas. Eles não fazem parte do grupo dos discípulos que anda com Jesus. Mas eles não são nenhum herege. Veja que o texto diz assim: nós vimos expulsar os demônios em teu nome. Esse grupo, eles agem em nome de Jesus. E Jesus vai dizer para eles: não o proíbe. Porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois falar mal de mim. É o que os santos padres da igreja diz, que São João achava que somente os 12 podiam fazer milagre em nome de Jesus. Então Jesus diz: não é só vocês que acreditam, os outros também acreditam e também pode realizar milagres, sim. Aqui, quando vamos ver no Catecismo da Igreja, no parágrafo 846, aqui nós temos a explicação que a Igreja nos dá. O Catecismo da Igreja, ela nos dá essa explicação. Ele diz que a Igreja é necessária para a salvação, porque é o único mediador e o caminho da salvação é Cristo. Se torna presente para nós em seu corpo, que é a Igreja. Ele, porém, indica expressadamente a necessidade da fé e do batismo. Mesmo tempo confirmou a necessidade da Igreja, no qual o homem entra pelo batismo como por uma porta. Por isso, não pode se salvar aquele que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, e apesar disso, não quer entrar nela. Por exemplo, quem conhece a Igreja, foi evangelizado, sabe que Cristo deixou nela o sacramento para a salvação. E mesmo assim rejeita, conscientemente, com consciência da verdade. Sabendo que toda verdade, essa pessoa, ela pode perder a salvação, pode se perder. Mas o Catecismo diz que aquele que sem culpa não conheceu a Igreja, não foi evangelizado, não nasceram numa família católica, não recebeu os sacramentos da Igreja, essas pessoas, elas podem se salvar, sim, desde que vive de acordo com uma reta consciência. Por exemplo, um hindu pode se salvar, um muçulmano pode se salvar, alguém que nasceu numa família que não é católica pode se salvar. Quem não tem conhecimento nenhum, desde que não tem culpa, vive numa ignorância invencível. Que não tem conhecimento do Cristo e que vive numa reta consciência é uma pessoa boa. Essa pessoa pode se salvar. O Catecismo da Igreja e o Vaticano II diz que aqueles que estão fora da Igreja, mas que são cristãos, que existe sinal de fé, existe sinal de salvação. Que a Igreja não descarta esses não. Porque aqueles que abandonaram a Igreja Católica foram para outras, como no caso dos protestantes, anglicano, ortodoxo,
Eles levaram da Igreja Católica uma riqueza enorme. Eles levaram a Bíblia, levaram a fé, a oração. Isso tem um poder. Não é lícito, mas é válido. O catecismo também disse que esses que hoje estão numa igreja protestante, eles não têm culpa. Eles não são culpados dessa separação que houve lá no século XVI, mais ou menos, no ano 1500 e pouco por aí. Porque muitos nasceram numa família protestante. Então, há muita dificuldade para se tornar católico. O que a igreja diz que há muitos valores ali. Ali a fé, a oração, palavra de Deus, são pessoas boas. E que isso deve ser respeitado. E aqui nós vemos o doutor da igreja São Beda, o venerável. Ele diz que nós não podemos rejeitar aquilo que eles fazem de bom. Mas o que nós deve é levar para eles aquilo que eles ainda não têm. Há muitos protestantes que são muito bons, faz muitas coisas boas. E não podemos rejeitar isso que é bom. Mas devemos levar para eles aquilo que eles ainda não têm. Eles não têm a missa, não têm a confissão, não têm a Eucaristia. Isso nós devemos levar para eles, para o conhecimento que eles ainda não têm. Então, esse é o sentido desse evangelho de hoje. São João proíbe aquele grupo que não seguia Jesus de evangelizar, fazer milagre. E disse Jesus, não proibais. Quem não está contra mim, está conosco, está ao nosso favor. Nós temos que valorizar tudo aquilo que é bom, que vem de Deus, que vem da vida do irmão. Tudo aquilo que tem valor na vida humana, espiritual e quanto material. Diante desse evangelho que hoje nós estamos aí falando do valor da fé, do valor da vida, hoje também nós estamos vivendo assim uma outra realidade. Hoje nós estamos vendo no mundo quantas vidas sendo tiradas por violência, pela guerra, pelo uso de droga e outras vidas que não têm como se defender. Estão sendo mortas, como as crianças que estão sendo abortadas no ventre de suas mães. E a igreja, ela tem uma luta constante contra a lei do aborto. Não é uma luta só da igreja, mas é de todos nós cristãos. Mas está aí, é a realidade de hoje. E todos que têm a consciência que a vida é um dom de Deus e que o ser humano não tem poder para tirar uma vida de ninguém. Aí nós vemos nos noticiários países como a Colômbia, que aprovou aborto até 24 semanas de gravidez, quer dizer, até 6 meses. Essa criança está formada. Essa criança nasce. Se sobreviver, e se for o caso de uma cesárea, colocada numa incubadora, essa criança vive. Olha que isso é muito triste. É o sangue dos inocentes que estão sendo derramado nessa terra. Está sendo banhada, essa terra está sendo banhada pelo sangue dos inocentes. Eu não sei se você já ouviu o testemunho daquela boliviana Glória Polo. Tem um testemunho muito bonito sobre o aborto. São fatos extraordinários que os padres nos recomendam sempre que nós precisamos ler essas notícias, esses testemunhos. São fatos sobrenaturais e extraordinários. O que a gente precisa conhecer. Conta-se que ela sofreu um acidente com um raio e ela quase morreu. Ela ficou num estado de inconsciência há muito tempo. E quando ela voltou, ela conta que teve uma visão até do inferno e que passou pelo julgamento de Deus. Glória Polo, ela ajudava algumas meninas a praticar o aborto. Ela pagava, tinha dinheiro. E ela também usava o DIU, esse cobre que é abortivo. E no julgamento dela, Deus falou com ela que cada criança abortada era um holocausto que se faz para Satanás. Olha que cruel, que triste. Um holocausto para Satanás. Você sabe o que é um holocausto?
Lá no livro do Antigo Testamento, fala do holocausto. Havia lá no templo dos judeus um deus chamado Moloque, dado pelos filisteus. Eram deuses feitos de bronze, uma imagem gigantesca. Eles aqueciam aqueles deuses até ficar como uma brasa vermelha. E aquela imagem de ferro e de bronze. Daí eles pegavam as criancinhas e jogavam no braço desse monstro, desse ídolo chamado Deus ou Moloque. E as criancinhas morriam ali, queimadas. Praticamente se dissolvia ali. Isso era um holocausto. Já imaginou que coisa mais triste? Isto era um holocausto oferecido. Claro, né, que quem recebe esse sacrifício é o demônio. São Paulo, ele nos fala nas suas cartas aos Coríntios, quem presta culto que não é a Deus, quem recebe é o demônio, não é Deus. Então Deus falou para a Glória Apolo que cada aborto era um holocausto oferecido para Satanás. E isso fortalece Satanás, fortalece a sua ação dele. Porque quando nós prestamos culto a Deus, nós estamos fortalecendo a ação de Deus em nós e na sociedade. E daí, meus irmãos, a gente vai entender por que hoje a sociedade e o mundo está do jeito que está. Com tantos problemas. Porque estão prestando culto a Satanás. Segundo o relato de Glória Apolo, diz que são 40 milhões de abortos por ano no mundo. São 40 milhões de holocausto oferecido para Satanás. É claro que ele vai adquirir uma força tremenda contra a humanidade. Precisamos rezar e pedir perdão, fazer reparação por tanto agravo feito ao coração de Deus. Isso é muito triste. Quando nós vemos notícia de um país católico, como a Colômbia, que foi evangelizado pela igreja, e hoje não é só a Colômbia, tem outros países também na América Latina que já aprovaram a lei do aborto. Começou com Cuba, depois Uruguai, Bolívia e tem outros ainda. Sabemos que a América Latina, ela foi toda evangelizada pelos portugueses, espanhóis, católicos, os missionários, os franciscanos, os agustinianos, os jesuítas, que vieram para cá. Fizeram desse chão um chão cristão evangelizado. E agora, o que nós estamos vendo? Esse chão cristão está sendo lavado pelo sangue dos inocentes, indefeso. Rezemos hoje pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a realidade de hoje. Nós estamos vivendo neste mundo. É a realidade desse mundo de hoje. Vivendo muitas vezes, talvez muita gente não gosta que se fale disso. Não quero pensar nisso. Mas não podemos fechar nossos olhos para isso. Para o mal que nos rodeia. Pelo pecado que cresce cada vez mais no meio de nós. Precisamos estar com Jesus. Testemunhar o bem, porque Jesus nos diz no Evangelho hoje, porque quem está com Cristo não pode fazer o mal, só pode fazer o bem. Se estamos com Cristo, temos que lutar para o bem. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho hoje está em Marcos 9, de 38 a 41. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar e nos conduzir. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônio
em teu nome, mas nós o proibimos, porque eles não nos seguem. Jesus diz, não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é ao nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração. Esse evangelho hoje, ele nos fala que os discípulos de Jesus, eles achavam que era proprietário da mensagem do evangelho. Eles queriam excluir aqueles que não estavam debaixo do controle deles. Mas Jesus chama a atenção deles e diz que não, quem não está contra mim, está ao meu favor. Você sabe que a palavra católico significa universal, ou seja, a mensagem do evangelho é para todos, porque Jesus veio para salvar a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.